Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 27. Vamos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vamos estudar o título da lição hoje, vem falando sobre algo amaldiçoado no acampamento. Então, nós vimos aí que finalmente o povo de Israel, a história lá de Israel, o povo de Israel consegue adentrar a Canaã depois de 40 anos no deserto. Entraram aí na terra prometida que Deus havia prometido. Por um milagre aí cruzaram em terra firme o Rio Jordão em seu período de cheia. Essa travessia foi tão impressionante que se derreteu o coração dos reis pagãos em Canaã e não tiveram coragem para lutar. Está relatado em Josué 5, verso 1. O primeiro desafio na conquista de Canaã foi a cidade murada e fortificada de Jericó. Ninguém sabia o que fazer para derrotar os habitantes dessa cidade, nem mesmo Josué. Em resposta à oração dele, Deus revelou o plano para a destruição da cidade ao qual eles seguiram. Mas depois que eles tomaram essa cidade, as coisas tomaram aí um rumo ruim. Vocês podem verificar lá em Josué 6, que após a derrota lá de Jericó, as únicas coisas que Deus autorizou que eles levassem dali foram a Raabe, a prostituta, seus parentes, as coisas dela, porque ela ajudou, no caso, os espias, né? Eles estiveram lá, e a sua vida, a vida de seus parentes foram preservadas, né? E também os utensílios de ouro, de prata, de bronze, tudo isso de valor deveriam ser acrescentados ao tesouro de Deus. As demais coisas deveriam ser destruídas, nada poderia ser apoderado, porque Deus havia falado que caso se apoderasse de alguma coisa, não só a pessoa seria amaldiçoada, mas todo o povo de Israel, todo o acampamento seria amaldiçoado. E lá no capítulo 7, quando eles vão lutar, guerrear contra o povo em Ai, né? Josué envia aí 3.000 homens para guerrear, sendo que esses homens, ao guerrear com esse povo, eles foram derrotados, né? 36 desse povo aí foram feridos e demais foram perseguidos e foram derrotados. E a notícia chegando em Josué e seus sacerdotes, eles rasgaram suas vestes, né? E começaram a buscar a Deus para saber o motivo dessa derrota, né? Que tinha acontecido. Então, Deus revelou ali que havia dentro do acampamento despojos de guerra que deveriam ter sido destruídos na invasão de Jericó. E alguém havia saqueado, roubado, cobiçado isso e havia guardado. E Josué começou a fazer uma investigação junto a todos os povos ali para ver quem que haveria feito isso e amaldiçoado aí todo o acampamento. Ou seja, não foi só a pessoa que efetivamente pegou os despojos que havia sido amaldiçoado, mas todo o acampamento. Ou seja, e houve consequência para todos. Quando a gente vê esse relato, a gente vê que às vezes as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, não vai afetar só a nossa vida, mas vai afetar a vida das pessoas que estão conosco, toda a nossa família. Então é bom a gente fazer uma escolha assertiva, né? E obedecer à ordem de Deus. Foi o que o Acã não fez. Acã, ele cobiçou e roubou aí os despojos de guerra, escondeu em sua tenda e arruinou a sua vida, né? O relato lá em Josué 7, vocês podem ver isso, que não só ele sofreu com isso, mas
todo o acampamento foi amaldiçoado. Mas ao Josué, né, descobrir que era ele foi confrontado, admitiu aí o que fez, dizendo que tinha cobiçado aquelas coisas. E apesar da explícita ordem para não saquear para si mesmo das cidades capturadas lá em Josué 6,18, Acã faz extremamente isso, trazendo descrédito sobre toda a nação após a derrota de Ai. Então nós vimos aí que, apesar da advertência de Josué para o povo, aí ele cobiçou e tomou roubou, né, e tomou esses depósitos de guerra para ele e escondeu. Com consequência disso, vocês podem ver lá em Josué 7, ele e toda a sua família, né, foram apedrejados e depois queimados, devido à sua desobediência ao que tinha sido falado. Lá em Josué 7, verso 9, diz: Conta os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué preocupado aí com o que havia acontecido. Entre outras palavras, o Senhor queria usar essas vitórias para fazer com que as nações soubessem do seu poder e sua obra entre seu próprio povo. Suas conquistas deveriam ser, de uma forma diferente, testemunhadas do poder de Deus. Depois do fiasco de Ai, além das vidas perdidas, esse testemunho estava comprometido, em virtude de Acã ter cobiçado e roubado os depósitos de guerra. Isso nós vimos que acabou com a vida dele e de toda a sua parentela. Então é importante tomarmos escolhas corretas, não ficar contra as ordens de Deus e não cobiçar as coisas que efetivamente não são nossas. Isso causou aí a ruína e amaldiçoou o acampamento, depois acabou com a morte de Acã e todos os seus parentes. Agora pense como teria sido fácil para Acã ter justificado suas atitudes. Bem, é uma quantidade tão pequena em comparação com tudo o restante do saque, ninguém vai saber o que pode fazer de mal. Esses pensamentos às vezes podem vir aí na nossa cabeça quando queremos fazer alguma coisa ou cobiçar alguma coisa que não pertence a nós. Além disso, minha família precisava desse dinheiro. São justificativas que às vezes encontramos para os erros e para as escolhas que às vezes tomamos, não é isso? Agora, como podemos nos proteger desse tipo de raciocínio perigoso para cada um de nós? Fazer a vontade de Deus, né? Pedir a instrução de Deus. Se Deus está pedindo para você não fazer isso, é não fazer. E se a tentação é grande, fuja dela, não é isso? E peça orientação sempre a Deus, para que Deus possa afastar esses pensamentos perigosos da sua cabeça. Ore a Ele, peça a unção dEle, peça para que Ele te afaste dessa tentação. Bom, que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma segunda-feira abençoada. Meu desejo, minha oração. Amém.